Boa tarde a todos. Boa tarde. Todos os que estão aqui hoje estiveram aqui nas 2 últimas semanas, nas preleções, ou tem alguém que não esteve? Então eu vou fazer uma revisão bem rapidinha de um dos conceitos que trabalhamos e que é muito importante para saber por que estamos nos detendo tanto nessa temática de causa e efeito. Nós espíritas estamos ainda confundindo lei de causa e efeito com lei de ação e reação. E esse é um equívoco grave para a humanidade. Falamos de nós espíritas, porque aqui é uma casa espírita, nós temos que nos colocarmos, mas na verdade percebemos que é inerente, lastimavelmente, às religiões espiritualistas. A lei de causa e efeito é uma lei moral. Portanto, é espiritual. Ou seja, a lei de causa e efeito é tudo que nós produzimos à luz do nosso livre-arbítrio, à custa da nossa capacidade de, com o ideatório que nós trazemos, pelo fato de trazermos um imaginário, nós todos, graças a Deus, somos dotados de uma faculdade que se chama faculdade do imaginário. Como médiuns que somos, todos trazemos a faculdade da mediunidade e muito especialmente inclui nessa faculdade a faculdade de imaginar, compor ideias, com as ideias compormos o pensamento e através do processo vibratório que é o cosmos, nós disponibilizamos. Tudo no cosmos existe em vibração e emitindo energia de forma ininterrupta. Do cristal de areia à minhoca, vamos pensar no menor que a minhoca ainda, do cristalzinho de areia, vamos pensar em algo menor que o cristal de areia, vamos para subpartícula atômica. Da subpartícula atômica, já há nela inteligibilidade, já há produção de energia e já há vibração e emissão. Isso só vai num crescente. Nós, que já somos esse conjunto enorme de células, um montante enorme de minerais, além de um espírito, imagino que é o processo vibratório de qualquer um de nós. Nós estamos o tempo todo produzindo ideias, produzindo pensamento, dando formas às ideias, porque aqui na Terra, tudo que nós pensamos, nós damos forma, porque tudo aqui toma forma. Quando nós vamos dando essas formas, nós já emitimos essas ideias através do pensamento, à custa do processo vibratório, nós disponibilizamos energia e forma. Essa energia não vai cair no vácuo, não vai se perder, ela vai, por sintonia, encontrar seus pares e num processo de ressonância vai se somar e vai retornar à fonte, porque o cosmos é circular e os movimentos são circulares e espiralados. Vai retornar à fonte, porque somos os emissores. E é aí que nós podemos hoje, no século XXI, graças a Deus, tendo sido agraciado já no século XX, pela teoria da lei de causa e efeito, podemos falar nela, eu diria, com tranquilidade.
hoje é possível que uma plateia dessa, 100%, enxergue com clareza essa coisa de que o que pensamos não fica parado aqui, porque com certeza cada um já viveu uma experiência de ter pensado algo e visto que aquilo chegou a alguém e voltou. Das mais variadas formas e nas mais variadas situações. Então a lei de causa e efeito nos tira dessa situação, eu diria dolorosa, de imaginar que nós recebemos a energia de terceiros, que essa energia nos invade sem o nosso consentimento, sem sermos uma plataforma para acolher. Nós acolhemos aquilo que tem algo a ver conosco. Um dia a gente emitiu, num momento qualquer volta, e nós vamos acolher, é porque nós somos os agentes produtores, somos a base. O que não for nosso, não entrará. Senão Deus não seria Deus. Imagina, Deus nos permite um projeto encarnatório, onde nós nos propomos a fazer uma caminhada de produtividade e crescimento moral e espiritual, numa diversidade enorme de pessoas, situações e causas que nos chegarão o tempo todo, e nós ainda temos que nos administrar sem saber defender de energias que chegariam e entrariam a qualquer custo de qualquer um, e vindo com qualquer informação e com qualquer incentivo a fazer qualquer coisa. Porque na confusão de achar que lei de causa e efeito é a mesma coisa que lei de ação e reação, nós nos expomos a essa fragilização. Que qualquer ação, inclusive que nós fizermos, vai retornar a nós na mesma intensidade, com os mesmos ritmos, e vai nos abalroar de qualquer jeito. Que a lei de ação e reação é isso. O irmão Newton, um físico consideravelmente bom do século XVIII, viveu no fim de 1700 e poucos, 1700 e muito, até o começo de 1800. É por ali, eu sou ruim em datas. Ele se esmera em estudar e nos trazer 3 grandes princípios para lidarmos no campo da materialidade. Mas a intenção dele era lidarmos melhor com a materialidade. Ele não se propõe a trazer lei filosófico-espiritual. As 3 leis dele são muito filosóficas, porque a física inteira é filosófica. Não tem como não ser. Mas olha só, a primeira lei de Newton é a lei da inércia. Cuidado. E jogando para nós, humanos comuns, né? Não para o físico lá acadêmico. Cuidado, minha gente. Vocês estão num planeta que, por uma composição do planeta, especialmente de minerais no seu núcleo, a força de gravidade é muito grande e vai imperar o tempo todo na vida de tudo que é matéria aqui no planeta, a tendência para a inércia. Você, Maria, se você não impor a você todos os dias uma coragem moral, uma disciplina, uma vontade de acertar, uma vontade de trabalhar, a sua tendência vai ser sentar e olhe lá, se não for deitar. Essa é a lei da inércia. Olha que lindo que é. Mas ele traz para matéria, corpos materiais. A segunda lei dele
que é igualmente para sistemas materiais, mas é altamente filosófica no meu entendimento, é que se você quer colocar alguma coisa em movimento, em aceleração, crie força, crie campo de força suficiente para mover a massa. Imagina, o que é isso? Ah, eu quero vencer a materialidade que há no ressentimento dessa irmã com relação a mim. Crie uma força moral, um entendimento, crie todos os recursos para você vencer a materialidade desse ressentimento, senão você não vence. Mas, na verdade, ele traz para corpos materiais. Eu estou fazendo aqui como a física é filosófica. Aí ele traz, depois, já num outro momento da vida dele, a lei de ação e reação. Olha, minha gente, para você vencer esta cadeira e tirá-la do lugar, aplique um campo de força suficiente para vencer a força que ela vai colocar contrária à que você está impondo sobre ela. Porque como matéria, o plano dela é continuar aqui na inércia, uma vez que ela está sofrendo a mesma atração do centro do planeta lá embaixo. E, portanto, ela gerencia um campo de forças. Ficar aqui, sentadinha. Você quer arrastá-la? Aplique uma força suficiente para que ela venha, ou se você quer empurrá-la, aplique uma força suficiente para que ela vá, porque ela vai te aplicar uma força contrária e de mesma intensidade à que você aplicar nela. Aí nós espiritualistas, meio coitados, sem pensar muito nas questões do espírito, do social, inclusive do antropológico, é a caminhada da humanidade, os registros que cada um foi fazendo, essa caixa maravilhosa de informações e de sínteses em si. A gente pegou a lei de ação e reação e trouxe na íntegra, num viés fechado de compreensão e entendimento, dizendo que se eu tratei mal essa irmã, isso é a lei de ação e reação, a visão da lei de ação e reação. Se eu tratei mal essa irmã, natural e obrigatoriamente, ela me retornará esse campo com a mesma intensidade. Mas essa é uma teoria que não é válida para os espíritos. Ela pode ter uma nobreza espiritual tal que, independente do que eu fiz ruim a ela dizer assim, eu olho para essa irmã com uma pena, coitada. Verdade. Aí ela vai demonstrar a piedade que ela já construiu. Ela vai demonstrar a bondade, demonstrar para ela mesma e vai jogar no cosmos e vai me alcançar. Ela vai demonstrar a bondade que ela já construiu. Mas também ela vai demonstrar a resiliência. Não se sentiu quebrada. Eu fiz a agressão porque eu sou rude. Ainda estou rude. Mas ela poderá estar resiliente o suficiente para ter compaixão, para o perdão, para a pena, no sentido, pena no bom sentido, que é a compaixão, com a piedade e tal. E ela vai me devolver um campo que é, ao contrário de ser agressor, ele é restaurador. Porque ela está me devolvendo outros padrões de energia. Positivo. Então, aquela experiência que quem tiver dentro do enfoque da lei de ação e reação vai achar
que ela vai estar o resto da nossa encarnação, inclusive no polissistema espiritual, me aguardando se ela for antes, ou louca para me encontrar lá quando se ela for depois, para fazer revides pela lei de ação, pela lei de causa e efeito, vai ser em função do que ela já alcançou de reespiritualização. A lei de causa e efeito nos convida, sim, a um cuidado enorme com o que fazemos, com o que pensamos e, portanto, com o que estamos ali a produzir no nosso campo imaginário. Estamos buscando, estaremos buscando o tempo todo ler, estudar, nos aperfeiçoar naquilo que já trazemos de talentos, dos melhores talentos, para nós nos exercermos na nossa melhor performance espiritual, porque nós sabemos que o que nós produzimos é causa para efeitos que naturalmente viveremos. Naturalmente. Não é Deus castigando, não é espírito de outra encarnação nem dessa me procurando para me abalroar. Não, é o efeito do que produzo. E um detalhe, né? Como somos energia em movimento, como tudo é energia em movimento. E estamos aí movimentando esse campo, esses campos de energia, que nós não produzimos um campo. Nós produzimos o tempo todo, disponibilizamos o tempo todo muitos campos com frequências diferenciadas, ou seja, pulsações diferenciadas, capacidade no sentido de movimentar no cosmos forças. Nós produzimos muito. Imagina, olhar para uma pessoa aqui, vamos pensar aqui. Ela tem um padrão de bondade. Nesse padrão de bondade, ela produz um campo frequencial. Traz também um padrão de preguiça. Um campo de frequência de preguiça. Mas traz também de gostar de explorar terceiros. Nós não somos perfeitos. Produz um campo nesse sentido. Mas também traz uma necessidade de ser zelosa. Apesar de não ser trabalhadora, gosta de ficar em um lugar limpo. Então, há uma produção de frequência, de energia nesse sentido. E nós estamos o tempo todo difundindo, dissipando, disponibilizando esses campos todos. No somatório, essas ondas todas, porque a energia se dissipa por ondas e por partículas. Até bem pouco tempo, pensava-se que disponibilizava só através de ondas, mas depois, bem pouco tempo, a gente fala, é um século, tá, gente? Hoje já se sabe que não são só ondas, porque se pensássemos que seria só ondas, nós estaríamos dizendo que não há materialidade nos campos. Mas do nosso irmão Einstein para cá, derrubou a nossa possibilidade de pensar apenas em energia como onda, sai partículas. Uma vez que ele deixou claro, e o mundo científico e os espíritos orientadores concordam com a teoria dele e nos pedem para estudar mais o Einstein e nos qualificar mais na teoria dele, porque descortina horizontes, nos torna seres mais relativistas, e os mais relativistas, que é olhar as coisas com relação a, é o que ele traz, a teoria da relatividade, né? Com relação ao que esse irmão
recebeu de informações na infância, pelo núcleo familiar que teve, pela cidade que viveu, pelo estado onde foi educado, pela escola que frequentou, pelos amigos que teve na infância. Com relação a tudo isso, o que eu posso esperar dele? O que eu posso esperar? Posso exigir muito? Posso exigir algo que ele não conseguiu receber orientações para, a menos que ele fosse um espírito acima dos padrões, um Jesus Cristo da vida. Mas nós estamos considerando nós na nossa faixa média da população da Terra. Nessa observação de olhar com mais relatividade as coisas, nós vamos nos encaixando cada vez melhor na lei de causa e efeito. Que é, inclusive, um cuidado enorme é com o que fazemos. E o que recebemos, nós encaixamos no que fizemos. Estou trabalhando num lugar onde há uma média enorme de pessoas extremamente delituosas no que diz respeito a comentários. E nós nos perguntarmos, mas espera aí, eu realmente posso assegurar que eu estive fora desse comportamento o tempo todo? Ou eu devo admitir que de certa forma eu me incluo? E aí a gente vai, uma vez que a gente, ao entrar lá, viu esse índice todo, e aliás é um delito hoje que está cada vez crescente, e nós temos que nos cuidar. Eu trouxe exatamente porque é um cuidado enorme que a gente tem que ter para saber cortar assuntos que sejam de comentários nocivos, seja quem for. Na medida que nós vamos olhando o que trazemos de elementos em nós, que de certa forma nos permitiu nos encaminhar para ali, nós assumimos a nossa parte e assumimos o dever da mudança. De dentro para fora. Até porque nós vamos perceber ali que não é o padrão que nós queremos continuar. Por algum padrão anterior, ao longo dessa caminhada aqui, dessa encarnação, eu fui parar ali. Mas eu vou construir padrão para não me encaminhar mais para aquelas frentes. Isso é na lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela nos convida a pensar o nosso interior, as nossas ações, os nossos objetivos, a fundar melhor nosso planejamento para o nosso campo de ideias. A lei de causa, de ação e reação, que nós estamos aí o tempo todo nos colocando como vítimas dela, nos permite não pensar no que fazemos, nem no que viemos fazendo, e atribuir aos outros a responsabilidade pelo que estamos recebendo, porque por ela nós pensamos assim, eu fiz determinada ação e essa pessoa está me devolvendo com uma reação igual a que eu plantei. E quando as coisas ficarem ruins, quando for coisas, eu diria, escabrosas, é aí que nós mais utilizamos da nossa teoria de ação e reação para dizer, é a reação violenta dela contra mim que está produzindo isto. Mesmo quando não for, inclusive, com relação direta ao nosso desentendimento. E assim nós fomos capazes de criar. Eu vou pôr como lei, né? Mas não, na verdade não é não.
mas ficou lei na cultura popular. Nós fomos capazes de criar a lei do olho gordo, nós fomos capazes de criar da inveja, nós fomos capazes de criar olho gordo, a inveja, a do obsessor, que eu diria que é das mais graves. Nós fomos capazes de chegar ao cúmulo de quase colocar Deus como irresponsável. Na medida em que Ele permite que alguém com quem eu vivi em encarnações passadas, da qual sequer tenho lembrança, para eu poder arquitetar planos de correção, para me defender, e que esse Deus permite que aquele espírito com quem eu estive agora esteja na mesma intensidade, seja de raiva, de inveja, disso, daquilo, a me perseguir e me fragilizar diante da vida aqui agora. E onde está Deus nisso? Que Deus é esse? Mas isso é fruto da ação e reação. Porque pela lei de ação e reação, a reação desse espírito com quem eu estive há 1, 2, 3, 4 encarnações, o traí, lá para trás, né? O traí, pisoteei, dei prejuízos materiais, etc, etc. Pela ação e reação, como as coisas acontecem, é no mesmo nível do campo de energia, é ligado à Terra, tem que ser. A reação desse espírito com quem convivia há 10 séculos atrás, há 5 séculos, há 4 séculos, a reação é a mesma. Que ele não mudou, que ele não evoluiu, ele não se alterou, mas isso é uma inverdade. Porque o que o Espiritismo nos traz, e os bons orientadores espirituais, gente, quando eu falo de orientador espiritual, eu não estou falando de romance, tá? Romance é uma obra de linguagem figurada, que é chamada pelos orientadores de obra de efeito, para sensibilizar as pessoas a ir atrás da sua busca pelo espiritual. E alguns romancistas fazem, inclusive, sem nem essa preocupação. Ele tem um talento literário, conheceu alguns pontos do espiritismo, de comunicação entre os espíritos, de espírito vir falar coisas, e com o talento literário e o seu processo anímico maravilhoso, que todos têm, ele foi colocando nas páginas de livros sem um compromisso com a verdade, com a realidade. Isso é o romance. E nós temos que aprender a ler romance como romance. Ninguém lê um romance de Érico Veríssimo, e eu estou falando de gente balizada, maravilhosa. A gente não lê um romance de Érico Veríssimo, nem de José de Alencar, nem um romance de Machado de Assis, dizendo que aquilo é uma verdade absoluta, vivida, cristalizada. A gente sabe que aquilo é o fruto da imaginação deles, vivendo numa cultura, numa realidade, ele expressou ali, e a gente embarca nas páginas, graças a Deus. O romance espírita a gente tem que ler com esse mesmo espírito. É uma obra para chamamento, a leitura, ao estudo, e quer mesmo aprender. Ninguém lê um romance de física e sai por aí fazendo teorias e sínteses de física. Um romance na área da química e sai por aí colocando as reações de forma fantasmagórica, de forma fantasiada. Não. Quem lê como um romance bom para os filhos ali, ao ler aquilo, ver umas coisas assim bem lindas e querer, inclusive, ser um bom aluno lá no 2º grau, não dá tanto trabalho para o professor, a função é essa. Tá, mas voltando aqui. Na lei de ação e reação, nós não tendo cuidado,
nós seremos vítimas dessas teorias que não se sustentam na prática. Se sustentam no sentido de nos colocar de joelhos por medo, de joelhos por fraqueza para ficar em pé. De joelhos porque não buscamos tratar nossas próprias inseguranças e nossas próprias dificuldades de nos verticalizar e ao mesmo tempo fazer uma caminhada de linearidade e de horizontalidade que nos permita uma interação maior, buscando sempre o melhor eixo de realidade para diagnosticarmos o que temos que diagnosticar. Que a lei de causa e efeito é isso. Você está vivendo determinada coisa, é efeito de quê? Vamos atrás? Se você não conseguir somente através da casa religiosa onde você está, ou busque outras, ou busque um psicólogo, busque um psicanalista, busque um floral de bar, mas busque também, quem sabe, se for o seu caso, um acupunturista, busque um massoterapeuta, busque essa gente maravilhosa que nos ajuda a compor nosso quadro para nós vivermos o tempo todo sendo causas para efeitos sustentáveis por nós e que sustentem bem nosso projeto encarnatório. Nós não estamos aqui jogados porque Deus empurrou para cá e despencou na terra, empurrou para cá e despencou na terra, num país cuja cultura está nascendo, que é o Brasil. Nós temos que considerar o Brasil nascendo, né? Vamos comparar o Brasil com a China. 5.000 anos de cultura. Paris, não sei quantos mil exatamente. Japão. Nós escolhemos reencarnar num país cuja cultura nós estamos constituindo o seu nascimento. Como cultura é. Imagina que em 1808 começou a formar uma cultura nacional. Com Dom João VI vindo para cá corrido de Napoleão. Não é porque vamos construir o Brasil. Que bênção, um país para nascer, para ser uma grande potência. Não. Começou ali a virem pessoas ligadas à literatura para atender a família real. Engenheiros, construir para a família real. Arquitetos, artistas, cantores, musicistas nas mais variadas classes de música. E aí começa a nossa cultura. E estamos nós aqui, 200 e poucos anos depois, vivendo sob a égide de uma lei maravilhosa que nos diz que tudo que pensamos, fazemos, é causa, vai se desdobrar em efeito, teremos que nos administrar nos efeitos. Quando nós abraçamos isso para valer, nós passamos, por exemplo, a tentar moderar como falamos as coisas. E já saber que não falar não é não dizer. É dizer a nós mesmos que estamos no silêncio operoso, constituindo a melhor fala. E às vezes não vamos falar com a linguagem da língua portuguesa, vamos falar com a linguagem da prece silenciosa, que é um fazer. Nós podemos dizer, hoje não vou fazer nada. Eu estou fazendo não fazer nada.
Porque no cosmos não há o não fazer. Mas e se eu estiver, por exemplo, precisando do efeito de um repouso? É o que é chamado de ócio operoso. Vou viver depois um efeito maravilhoso de ter recuperado energias, ter parado para refletir, para pensar, lembrar de um livro que está lá e que a gente gostaria tanto de ler, não está conseguindo encaixar na dinâmica de trabalhar e dar conta de tudo. A gente passa o livro para cima, na mesinha de cabeceira, e vai olhando para a cara dele e vai tentando encaixar. Por quê? Porque eu o coloquei como causa e o efeito vai ser uma hora ele entrar em pauta. Se ficarmos na ação e reação, quem sabe nós não alcançaremos. Mesmo porque na ação e reação nós sempre estaremos com uma porta super aberta para culpabilizarmos terceiros pelo que não fizemos de bom na nossa vida. E culpabilizar terceiros é facílimo. Já há uma cultura fabricada para isso. Nós temos uma produção, qual é a produção de romances espíritas, colocando espíritos desencarnados como obsessores, inimigos do passado, que estão prontos aí para em qualquer fragilidade minha ele embarcar em mim e me colocar para pior. Nós temos noção de qual é essa produção, qual o volume dessa produção? É um volume altíssimo. Como se não bastasse a cultura política, a social, a cultura de uma educação, um processo de educação que ainda está para nascer, está para nascer um processo de educação mais aprimorado, especialmente no sentido de trabalho. Que as coisas têm seu tempo e nós estamos aí, todos nos esforçando, mas está na caminhada, caminhando. Então, vivendo já esse contexto, se nós ainda confundirmos lei de causa e efeito com ação e reação e pudermos acusar terceiros pelo que não dá certo na nossa vida, pelo momento que estamos vivendo em matéria pessoal, que a gente não está feliz, mas é porque o olho gordo, porque o olho torto, porque a inveja, porque meu filho, porque minha nora, porque meu genro, porque o amigo, porque fulano. E quando é que nós vamos ser a causa para a melhora? Qual vai ser o momento? Porque nessa diversidade que nós vivemos de pessoas, coisas e situações, nós sempre teremos algo para apontarmos o dedo e diretamente acusar aquele ser ou aquele ente por ser ele que é o responsável por eu não estar bem. Mas nós temos que nos perguntar qual a minha responsabilidade para eu estar bem? Onde eu posso mudar? O que eu posso fazer para eu ser a causa de estar bem? Nós já chegamos ao cúmulo de segunda-feira de manhã estarmos cansados. Por favor, né, gente? Não estou dizendo os garçons que trabalham em restaurantes, hotéis, que trabalham sábado e domingo, viram à noite, segunda, tá cansado, vai para casa, cansado. Eu estou falando de nós, normais, que tivemos o domingo. Às vezes comemos a mais e estamos mal. Mas como nós não assumimos o compromisso de olhar para nós, que causa e efeito, nos convida a olhar para dentro de nós. Por que eu estou assim?
Não, não estou cansada, eu estou intoxicada. Comi mais do que devia domingo. Não tirei a mesa na hora certa. E é uma cultura que existe ou não existe? A cultura que se a família reunia a mesa, ficava o dia inteiro. E aí já almoçou, come de novo. Já comeu de novo, come de novo. Aquela sobremesa ainda tem uns pedaços lá, passa e come mais um. A garrafa de café ainda está ali, mais um café. Ah, mas tem um biscoito ali na prateleira. Como aqui está a comida e aqui está também, me convida. Olho para lá, carrego o pote para cá. E segunda-feira, como estamos? Mas a cultura me convida a ver qual é efetivamente a causa, ou a causa é... Vamos pegar uma... Ou a causa é essa mulher que estava lá comigo a tarde inteira e eu vi que ela olhava para mim em viés. E olha como eu estou hoje. Com certeza é ela. Porque um dia fiz uma ação não muito confortável a ela, e como pela lei de ação e reação, ela vai me apresentar uma reação exatamente na mesma intensidade, no sentido contrário, ou seja, vindo a mim, ela vai devolver, sentido contrário é isso, ela vai devolver aquela ação que eu fiz e vai devolver na mesma intensidade. E às vezes ela nem lembra mais, porque é uma pessoa com bondade, com resiliência, ela é uma pessoa com discernimento, até para ver que sou muito torpe, e que, portanto, ela tem que compreender, perdoar. Ela é uma pessoa que segue melhor os evangelhos cristãos, já alcançou o perdão acima de tudo, já alcançou o perdão e esquecimento, e eu estou bem pensando que ela, mas na verdade sou eu mesma. Eu me incluí em situações que não era para eu ter continuado me incluindo, que era a comilança do domingo o dia inteiro. Aí eu amanheci mal segunda. Exagero. E não são os mal olhados de quem estava ali. Porque trabalhar ação e reação numa forma muito teórica, que é assim, pensado, nós temos que olhar as questões humanas ligadas à ação e reação e dizer, com espíritos não é possível pensar ação e reação ao pé da letra. Com espíritos é possível pensar causa e efeito. Então a gente já tira ação e reação, porque os espíritos não são campos materiais. Os espíritos aqui estão reencarnados num sistema bioquímico, onde o sistema inteiro é espiritualizado, porque afinal a presença, a simples presença do Pai, que faz imanência em nós, a gerência do espírito, o espírito gerenciando todo o sistema é espiritualizado. Ele é sim matéria, o conjunto bioquímico, matéria, mas é matéria vivendo sob a égide do espírito, é espiritualizado. Vai estar desespiritualizado no momento em que o espírito desencarnou e o corpo está aqui deitadinho, durinho. Poderemos beliscar e ele não vai se mexer. Aí o espírito terá desencarnado. E mesmo assim, esse conjunto que está aqui é puramente matéria ou ele traz níveis de espiritualização? Para nós espíritas, estou falando no conceito espírita. Traz níveis de espiritualização. Porque senão ele não produziria os padrões de energia que produz, que emite e que troca com todos. E um dos conceitos do espiritismo, que não é só do espiritismo, é da física, é que todas as partículas interagem com todas, todas as partículas se comunicam com todas e todas informam a todas. Se fosse só matéria, será que era possível esse tipo de informações
ricamente acontecendo em todos os níveis, em todos os campos e etc., aí que a gente vê que no cosmos tudo é espiritualizado. Para que haja a possibilidade dessa conexão tão ampla, geral e irrestrita. Pensamos que essas paredes são mortas, mas basta a gente descascar um pedacinho ali, micropulverizar e pôr no microscópio, nós vamos ver vida. Pensamos que a cadeira é morta, mas se eu tirar um pedacinho da cadeira, micropulverizar, puser no microscópio, o que vou ver? Vida. Energia pulsando. Campos lindos, maravilhosos. Cores lindas. Tudo bem?